A um passo de Blumenau fica a cidade de Pomerode. Ela vem crescendo a cada ano e atraindo cada vez mais investidores. Caio Fontinelli dá um pulinho, visita uma fábrica maravilhosa de queijos e vai mostrar para vocês agora esse processo de fabricação. Um dos queijos que eu considero um dos melhores aqui da nossa região. Olha só que bacana. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Pomerode em mais uma visita aí na busca da excelência pela qualidade. E hoje aqui a gente está visitando uma queijaria, um laticínio, que hoje faz os queijos finos, eu acho que muito valorizados já na nossa região. Estou aqui com o Juliano e aqui o Bruno, os irmãos Mendes, vamos chamar assim, e eles vão mostrar para a gente um pouquinho da produção do queijo, né? A gente está aqui já no início da produção, que é o recebimento do leite, aqui nesses tanques que a gente está vendo, e agora a gente vai conhecer um pouquinho das etapas de produção, e para isso eu vou pegar uma dica aqui com o Juliano, com qual que é a principal qualidade no insumo que você recebe para produzir esses queijos. Tá. Bom, obrigado pela visita, Caio. Acho que leite, o queijo é feito basicamente em grande quantidade de uma matéria-prima só, que é o leite, né? Então a gente precisa de um leite bom, de qualidade. E queijo, no final, quando a gente termina o processo, o que é o queijo? O queijo é uma separação das partes sólidas das líquidas do leite. Então a gente tira o que é líquido, tira soro e a gente fica com o que é sólido. E o que é sólido que nos interessa no leite? Proteína e gordura, né? Minerais, que é uma pequena quantidade, e um pouquinho de lactose, mas principalmente proteína e gordura. Então quando a gente fala de um leite bom, é um leite de baixa contaminação, pouca bactéria, e um leite com muita proteína e muita gordura. Aqui em Pomerode a gente não vê grandes criações, né? De gado, leiteiro, coisa assim. E da onde vocês conseguem todo esse leite para produzir o queijo? Parte do leite vem da região de Rio do Sul, no Alto Vale, e outra parte vem lá de Bom Retiro, perto de Lages. Porque, por exemplo, nós temos um queijo de ovelha, né? E lá em Bom Retiro tem um produtor de leite de ovelha, de qualidade, em uma quantidade razoável, que nos atende aqui. E agora vamos conversar um pouquinho aqui com o Bruno. Bruno, quando a gente recebe esse leite aqui, né, na empresa, né, quais são os cuidados que você tem que ter? A gente tem que ter bastante cuidado com a linha, né, de recepção e bastante atenção com a temperatura, né, que a gente precisa seguir alguns padrões aí estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, né. Então o leite chega a determinada temperatura, a gente tem que resfriar ele até 4 graus, é o máximo que a gente pode estocar ele, para manter ele com as características ideais, né? Para depois a gente poder encaminhar para a produção ali dentro da fábrica, né? A gente vai passar agora da recepção do leite para começar a conhecer um pouquinho da produção. Vamos lá? Então, agora, depois de estar devidamente higienizado, com proteção e tudo, nós entramos na primeira etapa da produção. Aqui o leite sai ali do recebimento, ele passa aqui pelas paredes, né? Isso. E o que acontece aqui, Juliano? Bom, aqui a gente tem um pasteurizador. O que a pasteurização faz? A pasteurização mata, né, através do aquecimento, possíveis bactérias, micro-organismos patogênicos, né, que podem eventualmente fazer mal para a saúde. Então a gente aquece o leite aqui a 75 graus por 16 segundos. E aí depois dessa pasteurização a gente tem o leite pronto para fazer o queijo que a gente produz, que é queijo de mofo branco, queijo brie, camembert, né? E para que ocorra depois a produção, para que o leite vire queijo, a gente precisa adicionar novamente as bactérias, culturas, mofos, leveduras, para que o processo aconteça. Na realidade a gente mata tudo que não deveria estar para depois adicionar as coisas boas, né? Exatamente. Tá legal? Vamos lá vamos ver como é que a gente continua esse processo. Olha que bacana, né? Aqui ele está me mostrando que para cada queijo diferente você tem uma cultura de bactérias, podemos falar assim, né? Bactérias, mofos, leveduras. Mofos e leveduras para dar as características do queijo, né? Aqui nós temos algumas, né, Bruno? Conta aí pra gente. Aqui a gente já tem porcionado os mofos e as bactérias, as leveduras que a gente utiliza, por exemplo, no brie tradicional, né? Na nossa receita, né?
que é uma composição diferente da que a gente utiliza no camembert, por exemplo. Então a gente já tem as misturas prontas aqui para adicionar ao leite durante o processo lá de fabricação, né? É um pouco mais complexo do que a gente pensa, né? Então aqui ele tem aqui atrás dele, ele tem aqui na geladeira de amostras dele todos os produtos separadinhos para começar a fazer as misturas para que o produto final seja perfeito. Eu acho que é aí que está o segredo, né? A alquimia do queijeiro, né? Diferenciar um queijo de outro. É isso aí. Conta pra gente aqui o que acontece nesse tanque, né? E qual que é o processo seguinte, o que você espera de resultado aqui? Depois de adicionadas as culturas lácteas, a gente vai ter uma redução de pH, né? Vai começar a acidificar o leite. Aí a gente adiciona o coagulante. O coagulante vai endurecer o leite, vai ficar uma massa aglutinar. Ele vai ficar algo parecido com um pudim, uma panna cotta, né? Só que o soro, isso foi uma separação de proteína já da parte líquida, mas o soro ainda está preso dentro dessa cadeia proteica. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma ajuda para o soro sair. Então o que se faz? Se corta, se passam liras, diversas formas, para a gente ter grãos, né, de coalhada que a gente fala, desse tamanho, né? E com isso a gente conseguiu fazer uma separação quase completa do soro da massa. Aqui a gente começa a já ter algo próximo do queijo. Queijo de primeira linha em primeira degustação. Nós estamos aqui vendo as liras, que ele chama, que são os cortadores daquela massa de queijo que foi formada agora. Conta para mim, existe alguma diferença entre uma lira e outra, que eu estou vendo que tem formatos diferentes? O que seria isso? Para o nosso processo, a gente precisa fazer cubos desse tamanho, aproximadamente 2 centímetros, né? E por isso que a gente tem sentidos diferentes aqui para as liras, né? Para poder cortar a massa e fazer esse cubo, né? Então tem esse tamanho para a gente, nossos queijos são relativamente de alta umidade, né? Então a gente precisa reter um pouco de umidade, também um pouco de soro dentro do grão, né? Um queijo mais duro, por exemplo, tipo um parmesão, o grão já é bem pequenininho, já se faz um corte menor porque se expulsa mais a umidade e o soro, né? Para concentrar mais o sólido ali, né? Tirar praticamente todo o líquido. Exatamente, fica um queijo mais seco, mais duro por consequência. Aqueles tanques ali, onde a gente estava, vamos dizer, dissorando praticamente o sólido do líquido, né? Separando ali. E agora a gente vem para cá. O que seria essa outra etapa? Agora é o processo de enformagem. Então, os grãos, a coalhada, né, a massa a coalhada do queijo, atingiram um pH e uma consistência ideal. Então, a gente chegou na hora da enformagem. Então, a gente pega esse tanque, a gente começa a tombar ele, elimina o excesso de soro, né, e depois a massa começa a descer e vai entrando nas formas, né? Essa daqui já é a forma permanente dele. Ele vai ser finalizado aqui, não? Sim, ele fica até amanhã. Ele fica até amanhã de manhã na forma. E aí quando a gente tira, para daí seguir para outro processo. Pessoal, aqui o Juliano está explicando para mim que na realidade fazer queijo é basicamente desidratar o leite, né? E a gente faz isso em diversos processos, né? O que a gente está fazendo basicamente aqui, além de desenformar? Tá. Bom, o leite é composto de 3, 4% de proteína, 3, 4% de gordura, 89% de água, né? E tem um pouquinho de sais minerais e um pouquinho de lactose. Quando a gente faz queijo, a gente quer separar toda essa parte sólida e juntar, né, fazer uma massa que vai se transformar em queijo depois da maturação, né? Então, em todas as etapas do processo, tem como objetivo desidratar o leite e retirando de forma controlada a água que está presente no leite, para a gente terminar no final com uma massa ainda com algum teor, um percentual de água, mas muito menor do que o presente no leite. O que a gente vai fazer aqui? Tá. Bom, essa é a sala de salga e secagem do queijo. Então o queijo que a gente fez, a gente acompanhou o processo de enformagem, ele fica 24 horas naquela sala, ele fica até o dia seguinte, né? Sorando, continua aquele processo de desidratação do leite, continua sorando e baixando o pH, acidificando. No dia seguinte a gente traz esses queijos para cá
eles ficam aqui 3 dias. No primeiro momento, na chegada, eles vão para esses tanques, que são tanques com uma salmoura dentro, né? Sal e água, justamente para salgar o queijo. Mas o sal também desidrata. Então o sal também tem essa função, além de trazer sabor, de desidratar um pouco mais a massa para a gente atingir aquela umidade final desejada. Depois da salmoura, onde eles ficam mais ou menos uns 45, 55 minutos, as peças grandes, eles saem e vêm para essas grades aqui, onde eles ficam 3 dias. E aí fica aqui realmente secando, continua a desidratação, continua a dessoragem, né? Aqui dentro dessa sala que está mais fresco, está 16 graus centígrados e aqui sem umidade controlada, é para ser uma sala mais seca mesmo. A gente está brincando aqui qual que é o processo de se adicionar mofo, né? Pergunta aqui para o Bruno se é a mofificação, né? Mas na realidade, tirando a brincadeira de lado, aqui o queijo vai receber um dos primeiros mofos, é isso? São 2? São basicamente 2, né, para os tipos de queijo que a gente faz. É o Geotrichum candidum e o Penicillium candidum. Então, nesse ambiente, a gente favorece o crescimento do Geotrichum candidum, que é o primeiro que deve se desenvolver aqui dentro, né? Esse ambiente aqui favorece o desenvolvimento dele em função da temperatura, 16 graus centígrados. Esse mofo cresce em temperaturas mais altas, né? E ele tem uma função de proteger a casca do queijo, proteger contra o ataque de mofos externos, né, indesejáveis, e também tem a função de conferir sabor, aroma para o queijo, né? Ele tem essas 2 funções. Ah, tá. Então seriam 2 mofos. Esse primeiro, mais assim como um selamento do queijo, vamos dizer assim, ele vai atribuir alguma coisa de sabor. E o segundo mofo seria com que intenção? O Penicillium candidum é um mofo branco que aparece mais no resultado final quando o queijo está pronto, né? Esse se desenvolve em outra câmara, que é a câmara de maturação, que a gente pode mostrar depois para você. Lá a gente saiu da salmoura, tirou o queijo de lá e veio para a sala de maturação. Aqui, se vocês conseguirem dar uma olhada, dá uma olhadinha para lá. Aqui nós temos diversas etapas de maturação dos queijos, certo, Juliano? Bom, aqui a gente já está se aproximando do final, né? A gente tirou o queijo que estava naquela sala a 16 graus, sem umidade controlada, para secar e crescer aquele primeiro mofo, que é o Geotrichum, e a gente traz para essa sala aqui, que aí já tem uma temperatura mais baixa, algo em torno de 12 graus, e tem uma umidade bem controlada. Aqui a gente procura uns 91, 92% de umidade, é uma umidade bem alta. Por que a gente tem essa temperatura e essa umidade? Para que o outro mofo cresça, que é o Penicillium candidum, que é aquele famoso mofo branco que fica na superfície do queijo brie, do queijo camembert, né? Então aqui a gente pode ver esse queijo que já veio para cá há 2 dias, que a gente já começa a ver um leve crescimento do mofo branco. Ele não está ainda cobrindo toda a superfície do queijo, mas ele já começa a aparecer. E a cada dia ele cresce mais, é muito rápido, de um dia para o outro é bem visível a diferença. E nós vamos ficar aqui completar 10 dias. Depois de 10 dias o mofo cobre o queijo inteiro e o queijo está pronto para ser embalado. Ô gente, olha que lindo aqui esse queijo, ele parece estar coberto de algodão. Eu fico imaginando a quantidade de sabor e aroma que vai parar no produto. E daqui só vai evoluindo, né? Muita gente pensa que o queijo completou, formou o mofo, embalado e ele está pronto e ele não muda mais. Mas isso não é verdade, ele está cheio de bactérias vivas aqui, mofo, a levedura. Então mesmo ele indo para o mercado, todos os dias ele continua mudando, ele continua evoluindo, continua acontecendo a maturação. E esse mofo que está na superfície, ele tem uma importância muito grande para o sabor do queijo. Porque ele vai quebrar as proteínas, vai quebrar as gorduras, e nessa quebra de proteína e gordura, ele muda a textura do queijo, deixa o queijo mais cremoso, mais macio e traz muito mais sabor e aroma. E também deve ajudar na digestão. Estou errado ou não? Eu já não sei. Chegamos aqui na fase final de produção. O pessoal embalando aqui o queijo, ó. É daqui que sai o produto final. Quero agradecer aqui ao Bruno, ao Juliano por terem recebido a gente, para vocês conhecerem um pouquinho mais o que é feito na nossa região e a qualidade com que é feito. Eu acho que vocês perceberam em cada etapa o carinho que colocaram ali, a qualidade dos equipamentos e tudo, como é difícil empreender, e eu quero dar parabéns aqui que a gente consegue reconhecer isso facilmente aqui. Tá? E agora a promessa fica de fazer uma receita
com o queijo de vocês. Então, num próximo programa, a gente se encontra de novo. Tá? Muito obrigado, hein, gente? Muito obrigado. Obrigado pela visita.